3. A provisão do corpo. O corpo possui um princípio inerente, que é a comunhão. A comunhão do corpo significa não somente receber, mas também prover. Se você se considera somente na posição daquele que recebe, e, além disso, se considera que está agindo bem ao somente receber de modo quieto e de maneira ordenada, falta-lhe a compreensão do significado da provisão do corpo. Nesse caso, você também será um fardo para o corpo, uma aflição e um peso. Recorde que a comunhão é a vida da igreja, que a comunhão é um princípio inerente do corpo. Cada parte de nosso corpo físico forma parte do fluir constante da vida. Quando se isola uma parte do sistema de comunicação do corpo, esta parte morre. Porém, quando uma parte está enferma, todas as partes do corpo vêm ajudá-la e protegê-la. Agora, vejamos, da mesma maneira que isto é uma lei no corpo físico, também é uma lei no corpo espiritual. A regra da vida da igreja é, portanto, o princípio da provisão mútua. E cada vez que um membro transgride esta regra, ele traz morte ao corpo e faz de si mesmo uma carga aos demais. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Paulo instruiu assim aos crentes de Corinto. Alguns vão a uma reunião na igreja na posição de turista ou espectador. A chegar-se desta maneira levará, sem dúvida, morte à reunião. Muitas vezes, sente-se a morte nas reuniões na igreja, uma morte que tem sido introduzida pelos que visitam as reuniões nesta posição. Que isto não aconteça. Que haja uma provisão mútua entre os membros em todas as reuniões, não só quando se parte o pão, mas também no glorioso ministério da palavra de Deus. Semelhantemente ao corpo físico, todas as partes que são membros do corpo espiritual de Cristo estão em comunhão incessante uma com a outra, nenhuma parte pode ficar parada onde está. Se uma parte deixa de comunicar-se, cessa o fluxo da vida de Deus e traz-se a morte ao corpo. Nenhum membro pode deixar de comunicar-se ou de participar na comunhão sem infligir dano à igreja, nem tampouco nenhum membro pode ser útil sem sentir a necessidade da provisão da igreja. Alguns crentes, ao serem incitados a fazer algo, tendem a retirar-se a sós. Assumem que, enquanto possuírem a intenção de ser espirituais, tudo irá bem. Contudo, trate de crescer espiritualmente seguindo este método, e você verá o que acontecerá. Não lhe será possível produzir fruto positivo, porque a vida deve fluir constantemente. Nunca imagine que podemos ser espirituais ao apartarmos-nos e isolarmos-nos dos demais. E lembre-se de que o vaso que Deus busca é o corpo, não o indivíduo. Aquele que está isolado ou separado da igreja não poderá ir muito longe. No dia em que o Senhor Jesus sentou-se perto do poço de Jacó em Samaria, ele tinha fome e sede. Porém, a mulher samaritana tinha mais sede que o Senhor. Deste modo, ele lhe ofereceu água viva para satisfazê-la. Quando os discípulos voltaram com a comida, ele já não tinha fome. Deste episódio na vida de Nosso Senhor, aprendemos esta lição espiritual, que aquele que serve a outros, para que os tais não tenham sede, saciará sua própria sede, que aquele que aprende a levar a carga do outro verá que sua própria carga será mais fácil de levar. Na obra espiritual, ninguém pode se retirar. Meu pai trabalha até agora, disse o Senhor Jesus, e eu trabalho também, Jó 5:17. Portanto, os cristãos devem entregar sua provisão de vida em seu andar e agir cotidianos, assim como nas reuniões na igreja. Que Deus abra os nossos olhos para vermos o corpo de Cristo, para que possamos receber a proteção e a sujeição por parte do corpo, assim como para provermos suprimento aos outros. Que Ele faça com que vejamos que cada um de nós tem sua parte a desempenhar nas reuniões na igreja. Pronunciar a palavra corpo só com os lábios não basta em hipótese alguma, o conceito do corpo deve estar no coração e tem que se manifestar na vida diária. Pois o corpo de Cristo não é meramente um ensinamento, mas é uma vida verdadeira que deve ser vivida. Se você pensa que pode viver sem a sujeição, a proteção e a provisão da igreja, é evidente que você não tem recebido a revelação do corpo de Cristo. Depois de ter recebido a vida de Deus, você se sentirá indubitavelmente seco se viver conforme a sua vida natural.
De maneira parecida, depois de ter recebido a revelação do corpo de Cristo, você sentirá sua própria insuficiência se viver de forma independente, se viver conforme o seu próprio ser natural. Sem revelação sobre determinado ensinamento, você precisará agarrar-se de modo firme a este ensinamento para não se esquecer dele. Porém, uma vez que você tem a revelação deste ensinamento, ele chega a ser tão natural em sua vida que você não necessita treinar mais ou esforçar-se para recordá-lo. Vejamos um exemplo da esfera física. Os seus olhos piscam sem necessidade de recordarem-se disto, os seus olhos abrem-se e fecham-se, de maneira automática, sem necessidade de reflexão mental. Isto também é assim na esfera espiritual, por exemplo, com respeito ao corpo de Cristo. Com a revelação acerca do corpo de Cristo, você sente a necessidade de experimentar o corpo. Não lhe é necessário aprender sobre o corpo de memória, como um conceito ou como um ensinamento ou como uma lei externa que necessita logo aplicar-se à prática. Aquilo que se faz conforme a uma lei externa é judaísmo em sua natureza. E o que se faz por meio de recordar uma lei não é vida. Se nossa esfera interior tem sido tocada pelo Senhor e nossos olhos interiores têm sido abertos para percebermos o que é o corpo de Cristo, simplesmente viveremos de modo natural em sua realidade. Portanto, o que importa aqui é a necessidade da revelação. Deus quer restaurar a vida do corpo, não os ensinamentos do corpo. O corpo de Cristo é uma vida que necessita ser experimentada. Precisamos entrar em sua realidade. E se vivemos na realidade do corpo de Cristo, saberemos quão concreto ele é. Não somente entenderemos seus princípios, mas também viveremos sua vida. Extraído do livro O Corpo de Cristo, uma realidade. Watchman Nee. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.